palavra de Deus agora, e eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22. Marcos 5, a partir do versículo 22. Hoje nós vamos falar do caminho que Deus nos faz trilhar até chegar na hora do milagre. O caminho que Deus nos faz trilhar até chegar na hora do grande milagre. Marcos capítulo 22, a partir do Marcos capítulo 5, a partir do versículo 22, está dizendo assim: Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos seus pés. 23. Ele rogava com instância, dizendo: A minha filhinha está nas últimas. Rogo-te para que venha e lhe ponha as mãos para que viva. Jesus foi com ele, e seguindo uma multidão, e que o apertava. Amém? Até aqui só. Senhor Deus, estamos em Tua presença neste momento. Estamos em Tua presença sempre, mas agora em especial em oração. Queremos Te agradecer pelos louvores e pedir a Tua graça, para que esse momento de palavra, para que esse momento o Senhor venha falar conosco, e que Satanás não venha ter poder, nenhuma autoridade contra a nossa vida, e que ele não atrapalhe esse momento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. O caminho que Deus nos faz trilhar até chegar no grande milagre. Isso aqui é uma história tão simples. É uma história pequena, fala do que aconteceu, fala de Jairo, da filha de Jairo, da cura da filha dele. Eu olho para essa história, por mais que não seja um capítulo inteiro, a gente fala, é uma história contada em poucos versículos. Começa no 22, dá uma pausa no versículo 25 e retoma no versículo 35. Até o final do capítulo. E eu vejo essa mensagem aqui, essa história. Falei, Senhor, o Senhor vai me fazer ministrar em cima dessa passagem? O que é que eu vou falar em cima disso daqui? E quando eu terminei minha meditação, quando eu terminei o momento onde eu estava ali estudando com o Senhor, saíram 8 tópicos falando sobre esse caminho que Deus nos faz trilhar até chegar no milagre. E aí eu achei muito interessante. Esse capítulo, você pode dizer que não, mas esses milagres estão ligados. Esses milagres aqui estão ligados. Eu já ministrei a respeito da mulher do fluxo de sangue. E durante essa ministração eu disse que esse capítulo é um capítulo de trilogia de milagres de Jesus Cristo. Ele começa o capítulo na terra dos Gerazeus, dos Gadarenos, como você quiser, como uma versão da sua Bíblia diz. E lá acontece a libertação de um homem dominado por uma legião de demônios. Ele volta daquela terra. Jairo, que é um dos chefe da sinagoga local. Ele era chefe da sinagoga nesse local, desse lugar. Tem a sua filha muito enferma. E tudo indica que Jairo deixou a sua filha quase morrendo. Porque ele fala para Jesus, me ajuda, a minha filha está quase nas últimas. Na verdade ele diz, a minha filha está nas últimas.
Então a filha dele estava morrendo, não tinha mais força, não quase, mas na beira da morte. E aí Jairo, um homem bem posicionado, nós sabemos muito bem que os fariseus, os frequentantes das sinagogas, não iam muito com a cara de Jesus Cristo. E com certeza Jairo era um homem de posses e já tinha gastado muita coisa. Já tinha gastado com médicos e não encontrou a cura, a solução para o problema de sua filha. Agora ele vai até os pés do Salvador. Agora ele se lança nos pés do Salvador. Um homem de muita inteligência, uma posição social muito boa, para ser chefe de sinagoga, tem que ser o cara, vamos dizer assim. Tem que ter sabedoria, tem que entender da lei, tem que saber muito. Mas era o chefe, era um homem intelectual, um homem bem posicionado no meio da sociedade, de uma posição muito boa. Mas ele esquece de tudo isso, porque ele sabia que ele entendeu que os médicos não poderiam ajudá-lo, ajudar a sua filha. Ele também entendeu que a sua inteligência não poderia ajudá-la. As suas posses, a sua posição social não poderia ajudá-la. Somente um homem poderia ajudá-lo. E ele entendeu que esse homem era Jesus Cristo. Então ele correu até os pés de Jesus Cristo. No versículo 22 está dizendo que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos seus pés. Ele se jogou nos pés de Jesus Cristo. Se jogou nos pés do Salvador. O que falta para o milagre acontecer em sua vida é você se jogar nos pés do Senhor. Tem gente que recebe a má notícia. Qual é a primeira atitude? Reclamar, chorar, murmurar, questionar a Deus. Senhor, te sirvo, faça a tua obra. Tenho tantos anos de crente. Aí, Deus, ele não é mal criado, ele não é mal educado, não é duro. Mas bem que ele poderia dar uma resposta dessa de vez em quando. E às vezes ele dá. Às vezes ele dá. Ele pega e fala, olha, você tem o quê? 30 anos de evangelho? 30 anos de igreja? Você tem 10 anos de crente? 5 anos de crente? Todos esses anos foram por água abaixo agora, quando você questionou a minha decisão. Todos esses anos agora foi por água abaixo, por você ter me questionado, por você ter murmurado, reclamado. O que adianta 10 anos de crente se na primeira luta, na primeira dificuldade, no primeiro não de Deus, você começa a questionar, reclamar? Então nós, ao invés de reclamarmos, quando o problema aparecer, quando a tristeza bater na porta, ao invés de você se jogar aos pés da reclamação, da murmuração, da depressão, se jogue aos pés do Salvador. Eu não tenho nada para dizer, não importa. Só o ato de você se jogar nos pés do Salvador já diz tudo. Ele é um Pai que conhece todas as suas aflições. E só a sua decisão de se jogar nos pés dele, ele já sabe. E ele diz, meu filho amado, eu te abraço e te conforto e te consolo neste momento. Então nós temos que aprender e tomar essa decisão de nos jogar nos pés do Salvador. Foi o que Jairo fez. E depois dele ter se jogado nos pés do Salvador, ele trilhou um caminho.
E é o caminho que Deus nos faz trilhar até chegar no milagre, até chegar a hora do grande milagre. Aí você me pergunta, que caminho é esse? Nós vamos falar sobre ele neste momento. Primeiro, quando o problema acontece, quando o problema chega, quando a aflição chega, quando o mal entra, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus em oração e levá-lo até o seu problema. O primeiro passo que você deve dar é buscar a presença de Deus, é buscar a face do Senhor. Jairo foi até Jesus Cristo, se jogou nos pés dele, se jogou aos pés do Salvador, pediu ajuda a ele e começou a caminhar para a sua casa junto com o mestre. O problema é que nós esquecemos de buscar a Deus e esquecemos de permitir, ou às vezes a gente não quer tomar a decisão de buscar a Deus e chamá-lo para viver um momento que está difícil, para viver um momento com você, esse momento de aflição. Você está triste, aconteceu algo em sua vida, onde, amigo, ninguém pode te consolar, somente Deus. Mas você não quer tomar a decisão, por fraqueza você não dá o primeiro passo, de chamar a Deus, de falar: Senhor, eu lhe convido agora para caminhar comigo, para ir comigo até o meu problema. Senhor, lhe convido agora para resolver o meu problema. Jesus Cristo só está esperando você tomar o primeiro passo em buscar a presença dele. O que Jeremias 33:3 diz? Clame a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você clamar a Deus, Ele vai anunciar a você, vai mostrar a você a porta que está fechada aos seus olhos, mas para Ele ela está aberta há muito tempo. Ele vai mostrar que para você que aos seus olhos aparentemente a porta que está fechada, mas Ele vai abrir os seus olhos e lhe mostrar que a porta sempre esteve aberta. Era você que não buscava a Ele e o permitia abrir os seus olhos. Em segundo lugar, nós não devemos murmurar se Jesus Cristo resolve fazer uma parada no meio do caminho. Eles estavam caminhando até a casa de Jairo. Porém, quando estavam ali no meio do caminho, Jesus para. E ele para porque uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos o tocou. E ele sentiu que dele saiu virtude. Então imagine você, Jairo estava naquela aflição: minha filha está morrendo, minha filha está nas últimas, minha filha está, como dizem por aí, com o pé na cova, ela está quase lá, está quase morrendo. E aí Jesus Cristo, vendo a aflição de Jairo, ele chamou os discípulos e disse: agora vamos agora caminhar sem nenhuma parada até a casa de Jairo. A próxima parada do trem, vamos dizer assim, é casa de Jairo. E todo mundo naquele negócio, casa de Jairo, vamos à casa de Jairo, vamos à casa de Jairo, a filha dele está morrendo, temos que chegar lá, e Jairo em seu coração: eu tenho que chegar lá, Jesus tem que chegar lá a tempo, ela está morrendo, está nas últimas. E de repente, Jesus para toda a locomotiva: pare aí!
E eu imagino Jairo pensando, meu Deus, ele está morrendo. Não podemos perder tempo. Não podemos ficar aqui por muito tempo, ele está morrendo. E aí, Jesus pega e fala, alguém me tocou. E eu posso até imaginar alguém dizendo, mas misericórdia, Jesus Cristo não tem noção do que está acontecendo aqui. Tem uma multidão apertando ele, e ele perdendo tempo perguntando quem o tocou, e a filha de Jairo lá quase morrendo, a filha de Jairo está quase morta, e ele perdendo tempo perguntando quem o tocou, sendo que tem uma multidão aqui. Aí Jesus pega e fala, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Isso daria uma outra pregação, porque só sai glória de Deus, alguém que consegue tocar o coração do Senhor com uma verdadeira adoração. Só sai glória do céu, só cai glória do céu, se alguém que adora em espírito e em verdade começa a adorar, porque Deus não resiste à adoração de um verdadeiro adorador. Deus não resiste o clamor de um verdadeiro adorador. Ele derrama a unção do céu sobre a sua vida, se você adorá-lo em espírito e em verdade. Mas aí, nós não podemos murmurar se Jesus resolve fazer uma parada no meio do caminho. Ele falou, Jairo, pode deixar comigo, nós só vamos parar quando chegar lá na sua casa. Mas Jesus resolveu fazer uma parada. E aí? Você vai murmurar? Você pode até dizer, mas Deus disse que ia me dar. Talvez a parada que aconteceu em sua vida, a pausa que aconteceu em sua vida, foi algo que você tanto esperava, tanto desejava. Deus até te deu. Deus até começou a providenciar tudo. Mas quando estava no meio do caminho, Deus falou, não, vamos fazer uma pausa. E Deus resolve fazer pausas por N motivos. Provavelmente, Deus te deu um emprego, isso é um exemplo, e depois de um mês de serviço, Deus falou, não, eu vou tirar você de lá, vamos fazer uma pausa, bênção. A pastora Gláucia, quem veio hoje não sabe, ela não está vindo ao culto, porque ela fez a cirurgia, e a cirurgia que ela fez é uma cesárea, para remover o bebê e uma das trompas, porque a gravidez dela era tubária, e é uma gravidez que o bebê se desenvolve fora do útero. E eu posso tomar agora, nessa pregação, o que nós vivemos, como exemplo. Deus usou profetas, pessoas que são usadas por Deus, que eu posso dizer e falar, não, elas foram usadas pelo Senhor verdadeiramente, não tenho dúvida nenhuma. Onde essas pessoas vieram até a gente e disseram, Deus está dando a vocês uma criança, um filho, e Deus nos deu. Só que quando completou 1 mês e meio, a médica da Gláucia disse que ela estava grávida de 1 mês e meio. Quando completou esse período, Deus resolveu fazer uma pausa. Deus resolveu e disse, olha, eu queria dar para vocês, eu quero que vocês tenham esse filho, mas eu vou dar uma pausa. Porque você pode achar que não, mas as pausas de Deus nos ensina. A parada que Deus faz nos ensina.
E provavelmente a pausa que Deus fez em sua vida, no milagre que Ele começou a dar, o milagre que Ele começou a realizar em sua vida, é para te ensinar. Amém. Glória a Deus. E não só ensina, como também abençoa o próximo. Quando dá uma pausa, Deus ensina você e abençoa o próximo. Hoje, eu posso dizer a você que eu posso abençoar um pai, uma família, um casal que estava tentando ter filhos e tiveram e acabaram perdendo. Hoje eu posso dizer a você que eu posso abençoá-los com uma palavra, porque é muito fácil você dizer algo enquanto você não está vivendo. É muito fácil você falar qualquer tipo de coisa se você nunca viveu a dor da pessoa. Mas quando você viveu e tem Deus em sua vida, experimentou tudo na presença do Senhor, você tem total autoridade nos céus e na terra para abençoar a vida, consolando, ajudando essa pessoa a passar por esse momento difícil. Então as pausas de Deus, ela serve para nos ensinar e abençoar o próximo. Você começou a alavancar, tudo começou a ficar bom. Oba, é agora que o negócio vai desandar. E de repente, parou. É Deus dando uma pausa. E Deus está te falando hoje, para você completar o caminho para chegar até o milagre. Não reclame por causa dessa pausa, somente glorifica, exalte ao Senhor, porque Ele quer ver você adorando, enquanto Ele dá a pausa, enquanto Ele faz a parada, Ele quer ver você adorando. E eu posso até intitular agora, essa parada de Deus, é um trem. Imagine você num trem e Jesus Cristo dirigindo o trem. E a parada do destino do trem é a sua vitória, o seu milagre. Como o destino do trem da locomotiva lá era a casa de Jairo. Mas tinha uma estação que Deus queria, que Jesus Cristo queria parar. E a estação que Ele quer parar com você, e essa estação chama-se a estação da adoração. Ele está falando, eu vou parar um pouquinho aqui nessa estação, para ver se meu servo aceita adorar um pouco. Eu quero parar um pouquinho, para ver se ele vai adorar, ou se ele vai murmurar. Se ele decidir murmurar, eu jogo ele para fora do trem e falo, não é a hora de irmos até a vitória. Agora, se você adora, o Senhor pega e fala, opa, Ele separa os anjos mais poderosos, Ele separa toda a glória e diz, nós paramos na estação da adoração. Você adorou, você estava sentado na classe econômica do trem para até chegar na sua vitória, você estava no meio da multidão. Jesus Cristo estava indo com uma multidão, estava acompanhando com Ele uma multidão, mas Ele parou na estação da adoração. E o interessante é que a pausa que é dada, é para Deus também fazer uma limpeza no trem. Deus para na estação e diz, servo meu, adore, adore, adore. Eu dei uma pausa na sua bênção. Eu tirei o que eu comecei a dar, mas não se preocupe, está guardado aqui, o que é seu ninguém pode roubar. Só adore. Enquanto você adora, eu vou fazer uma limpeza aqui no trem, porque o trem não pode ficar cheio de gente que não é adorador. O trem para na estação da adoração para ver quem pode receber o milagre. Porque na estação da adoração
os que verdadeiramente confiam no Senhor vão adorar. E os que não confiam em 100% na sua plenitude no Senhor, ele é expulso do trem. Você quer ver por quê? Em terceiro lugar, Deus nos diz que se a notícia ruim chegar, não murmure, não reclame, creia somente em Jesus Cristo. Essa parada na estação da adoração, ela geralmente é acompanhada com uma notícia que não é trazida por Deus, não. Olha! Você quer ver aqui, ó? Em Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36, está dizendo, Jesus Cristo ainda estava terminando de falar, e disseram para Jairo o seguinte: olha, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu, deixa ele em paz. Jesus Cristo estava lá conversando com a mulher de fluxo de sangue, dizendo: olha filha, a tua fé te salvou. Aí chegou os endemoniados, os porta-notícias do mal, dizendo: sua filha já morreu, deixe o mestre em paz. Aí Jesus, ouvindo o que estavam dizendo, e ele disse: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Quando a parada na estação, quando Deus faz a parada na estação da adoração, o diabo aproveita, porque ele sabe da sua e da minha fraqueza. Aí o diabo vem com o pensamento: Deus não falou que ia te dar? Por que ele tirou? Por que ele não completou o milagre? Deus está brincando com a sua cara, besta, sai daí. Deus não disse que a parada seria somente quando chegasse no lugar do seu milagre? Por que Deus parou antes? Deus está brincando com você. Deus está zoando com a tua cara. Deus foi injusto com você. Você o adorou. Você buscou a presença dele, você está na obra dele, mas o trem só fica parado. O trem parou e ficou parado, não quer andar mais. O diabo poderia estar dizendo a Jairo: olha, a sua filha está morrendo, Jesus não está nem para você não. Ela lá está morrendo, olha aí o que ele está fazendo, perdendo tempo com outra pessoa. Parou para abençoar outra pessoa, sendo que você que precisa da bênção. Essa parada na estação nos ensina muito, porque quando você para na estação da adoração, Jesus para te ensinar, Jesus para abençoar a vida do próximo. Enquanto está abençoando lá, você pode até perguntar: mas que coisa mais injusta, eu aqui sofrendo, eu aqui recebendo só notícias ruins, e o Senhor abençoando o próximo, o Senhor abençoando o fulano de tal, a pessoa tal está cheia de bênçãos e eu aqui só sofrendo. É porque o trem que carregava essa pessoa já chegou na hora do milagre dele. O seu trem está na estação da adoração, e Deus quer ver se você é fiel, se você crê nele o suficiente para adorar enquanto só chega a notícia ruim e o próximo sendo abençoado. Já viu um negócio desse? João, é o que diz Marcos 5, versículo 37. Ele pegou e falou: olha, toda a multidão que estava com eles, a multidão que estava com eles teve que ficar. Jesus Cristo virou para todo mundo e disse: olha, fulano de tal, você agora vai ficar aqui nessa estação, fiquem aí adorando, porque agora só estão preparados
esses aqui. Porque agora o trem que vai levar a Rosemary até a vitória, só vai levar ela, eu e somente ela. O trem que vai levar a Madalena até a vitória, só vai levar somente ela, eu e ela. O trem que vai levar a igreja do Ministério Docmos até a vitória, só podem ir os membros do Ministério Docmos e os visitantes que estão visitando hoje. Ninguém mais, só os verdadeiros adoradores, só os que adoraram na estação da adoração. Aleluia. Só vão com você os que estão preparados. Só irão lhe acompanhar os que estão preparados. Às vezes você reclama, mas eu precisava tanto de uma palavra amiga e a pessoa não veio me consolar. Sabe por que não veio? Porque Deus não queria que ela viesse até a sua casa, porque ela não estava preparada. Porque ela não tinha algo dele para falar para você. E nesses momentos de pausa, nesses momentos onde Deus para o trem na estação da adoração para você adorar, Ele não quer que ninguém interrompa a sua adoração, Ele quer ouvir você. Quando Ele quiser falar contigo, Ele mesmo vai falar. Você não viu o que aconteceu com Jário? Muitos dizendo, olha, para de perturbar o mestre, sua filha já morreu. E Jesus Cristo falando com a mulher do fluxo de sangue. E aí Jesus Cristo viu a necessidade, viu que era a hora de falar com Jairo. Aí ele virou para Jairo e falou, filho, não temas, creia somente, eu estou aqui com você. Eu acredito que da hora que Jairo falou com Jesus Cristo, buscou Jesus, ele falou, vamos então até a tua casa. Depois desse vamos até a tua casa, que o trem começou a andar, que todo mundo começou a andar até a casa de Jairo, Jesus Cristo já não falou mais nada com Jairo. E aí quando a mulher tocou em Jesus Cristo, ele parou. Eu acredito também que Jesus Cristo nem falou com Jairo, ele falou, olha Jairo, é o seguinte, eu senti que alguém me tocou e de mim saiu virtude, então você só espera um pouquinho aí, que eu vou fazer um milagre aqui, vou conversar com ela e depois a gente continua. Não. Eu acredito que Jesus Cristo só parou, virou para os discípulos e falou, quem me tocou? E Jairo lá do lado. Eu até imagino Jairo falando, Senhor, vamos, minha filha está morrendo, e Jesus Cristo lá, deixou Jairo falando e preocupado com quem havia lhe tocado. Então quando acontece essa parada, quando Deus faz essa parada, geralmente Ele faz em silêncio, geralmente Ele não fala nada, e nem vai falar no primeiro momento que você perguntar, mas eu já perguntei, porque Ele não quer ver você perguntando. Quando você parar de perguntar, quando você parar de dizer por quê e começar a adorar, aí Ele vai começar a falar com você. Aí Ele vai começar a se revelar a você. Mas é doído, dói. E eu quero perguntar por que Deus fez isso comigo, porque essa parada, eu precisava tanto desse milagre e Ele parou no meio do caminho. Você até não entende, mas aceite a parada e comece a adorar. Comece a adorar ao Senhor. Comece a exaltar a Deus. Quando você começar a adorar, quando você começar a adorar, Jesus Cristo vai pegar e falar, olha, está no momento, o trem vai voltar a andar, vai ficar aí de lado todos esses que não souberam e não quiseram te dar uma palavra de ânimo, pelo contrário, foram portadores de notícias ruins. Quem dá notícia ruim não merece ir com você até o seu milagre, ele tem que ficar de fora. Você vai com o mestre, e somente com o mestre
até chegar no seu milagre. Em quinto lugar, a morte para Deus é apenas como um sono. Por que isso? Enquanto todos estavam chorando pela morte da filha de Jairo, Jesus Cristo chega e diz que ela não estava morta, apenas dormindo. E no livro de Mateus, se você lê a mesma história de Jairo no livro de Mateus, escrito por Mateus, você vai ver que lá tinha músicos e mulheres chorando e cantando pela morte da filha de Jairo, porque os judeus tinham esse costume de contratar músicos para chorar a morte de alguém. E alguém da família, um parente de Jairo, tomou a liberdade de contratar então esses músicos. Nem esperou o coitado do homem chegar e já contrataram lá. Já morreu mesmo, vamos adiantar o velório. Já estavam começando o velório. Tem gente que não entende a promessa de Deus para a sua vida, que Ele vê você parado, vê você caminhando, trilhando um caminho difícil, e diz: aquela pessoa morreu, já era para ela, não tem solução, ela não vai conseguir o que precisa, o que quer, não tem mais jeito para ela, acabou, ela morreu. E Deus está dizendo: filho, continue caminhando, continue adorando. Sabe por quê? Porque para mim a morte é apenas um sono. Então, se para mim a morte é apenas um sono, imagine o que é realizar os seus sonhos, os seus projetos, os milagres, as promessas que eu fiz para você. Não se preocupe, eu vou realizar todos os meus planos de paz e de bênção para a sua vida. As minhas promessas não morreram, elas ainda estão vivas, e eu vou cumpri-las todas em sua vida. Se estão dizendo que para você acabou, não se preocupe. A morte para Deus é apenas um sono, e esse sono vai acabar, e o grande milagre vai acontecer. Quem ri da sua fé não pode viver o milagre contigo. Deve ficar do lado de fora. Sabe por quê? Após Jesus ter dito que a menina estava apenas dormindo, começaram a rir dele. Daí Jesus fez com que todos saíssem e entrou na casa de Jairo apenas com os pais da menina e com os 3 discípulos. Então imagine você, todo mundo lá fora, na frente da casa de Jairo, chorando, e Jesus pega e fala: olha, não, por que vocês estão chorando? Por que esse alvoroço todo? Ela não morreu, ela só está dormindo. Daí Jesus Cristo pega e fala: ela só está dormindo. E aí aquele povo começa a rir dele. Aí a atitude de Jesus Cristo é a seguinte: vocês nem entenderam, vocês não entendem o sobrenatural, vocês não entendem o que Deus quer fazer aqui. Quem não entende não pode ficar próximo do meu filho Jairo, vai ter que sair. Sabe por que muitas pessoas se afastaram de você? Porque Deus tirou você do meio dos seus amigos, da sua parentela, porque eles não entendem o projeto de Deus para a sua vida, eles não entendem a fé que você tem, e se eles não entendem, eles não podem viver o milagre com você. Só pode estar com você aqueles que entendem e apoia, acredita no grande milagre para a sua vida. Quem não acredita no milagre de Deus para você, fica do lado de fora, não entra na casa, não entra contigo no lugar onde você vai receber o milagre.
Não entra contigo na casa onde a bênção está lá esperando você. Vão ficar do lado de fora. Vão ficar do lado de fora. As pessoas, às vezes, por covardia, não vão até você para te dar um abraço, ou por falta de sabedoria, falta de unção, falta de conhecimento da palavra de Deus, não sabe até você para lhe trazer uma palavra amiga, te consolar, te animar, motivar você para que você continue adorando. E essas pessoas que você tanto esperava que tomassem essa atitude de apoiar você, de lhe abraçar, de orar contigo, adorar a Deus contigo, não chega até você, é porque Deus sabia que essas pessoas não estavam preparadas para viver um milagre contigo. E se elas não estão preparadas para viver um milagre contigo, elas vão ficar de fora do sobrenatural. Só ficarão com você aqueles que estão preparados para sorrir e chorar com você. E em sétimo lugar, ao entrar em sua casa, você deve deixar Jesus agir. Quando você chama Deus para ir até a sua casa, quando você chama Deus para ir até o seu problema, quando você chegar diante do seu problema, vamos mudar esse tópico aqui. Ao invés de entrar em sua casa, vamos mudar. Quando você chegar diante do seu problema, quando você chegar no lugar onde está o seu problema, deixa Deus agir. Deixa Deus pôr a mão, porque o nosso maior problema é querer direcionar a mão de Jesus. Já pensou se Jairo chegasse lá na casa dele e falasse: olha, Jesus, é o seguinte, a minha filha está ali no quarto, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai pegar um pano, vai fazer isso e aquilo, vai preparar assim, assim, assado, e aí o Senhor opera o milagre. A gente tem uma mania feia de querer ensinar a Deus a realizar os seus milagres. Nós temos uma mania feia de querer ensinar a Deus a realizar os seus planos para a nossa vida. Quantas vezes você já não falou: Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, vai dar certo. Senhor, se o Senhor fazer tal coisa, vai dar certo. Você tem que deixar Deus agir. Para de querer ensinar a Deus e deixa Deus fazer milagre. Quando eles chegaram lá, Jesus apenas segurou na mão da filha de Jairo e mandou que ela se levantasse. Já pensou se ele chegasse lá, pegasse na mão da filha de Jairo e Jairo falasse: mas espera aí, Jesus, o senhor não vai fazer nada? Se não fosse na época de hoje, se fosse na época de hoje, Jesus, o senhor não vai colocar, não vai medir a pressão, o senhor não vai dar o remédio, o senhor não vai medicar, não vai auscultar o coração, o senhor não vai fazer nada disso? Não, Jairo ficou quieto e deixou Deus agir. E por ele ter deixado Deus agir, o milagre aconteceu. Deus está falando para você hoje: me deixe agir, pare de querer fazer do seu jeito. Eu só vou voltar a usar você na minha obra quando você falar: Senhor, eis-me aqui, vou abandonar todos os meus pensamentos carnais humanos, vou deixar as regrinhas impostas pelo homem, e agora vou deixar que Deus haja, que o Senhor haja em minha vida. Amém. Em oitavo lugar, após o grande milagre acontecer, você deve seguir as instruções de Jesus Cristo. Após o milagre acontecer, você tem que permanecer na presença de Deus. Após o milagre acontecer, você tem que se manter na posição de adorador. Após o milagre acontecer, você deve continuar servindo a Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que recebe um milagre
e nem espera Deus terminar de falar. Deus dá o milagre e Ele sempre dá uma instrução depois, e a pessoa nem escuta as instruções de Deus, pega o milagre e vira as costas. É por isso que muita gente está estacionada, muita gente parou, nem na metade do caminho. A linha de chegada estava a 100 metros e a pessoa parou, porque Deus sabe que aquela pessoa não ia escutar as suas instruções. Então, quando Deus der o milagre para você, não vire as costas para Ele, não vire as costas para o Mestre, escute quais são as instruções dEle, e siga todas elas à risca. Sabe por quê? Em Marcos 5:43, Jesus mandou que Jário e a mãe, o pai e a mãe daquela menina, dessem o que comer a ela. Era uma instrução. Era uma instrução. E por quê? Porque seria necessário registrar essa instrução de Jesus Cristo. Uma criança está doente, quando ela é curada, claro que a gente tem que dar de comer, é óbvio. Mas por que então deixar essa instrução aqui? Porque Jesus Cristo queria que a gente ministrasse hoje. Ele queria ministrar o nosso coração hoje, dizendo: após o milagre acontecer, você tem que continuar ouvindo a voz de Jesus Cristo. Você deve continuar ouvindo as instruções do Mestre. Você deve continuar na presença do Pai. Não saia, não abandone a sua posição de adorador. Não abandone as instruções do Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração agora, agradecendo ao Senhor. E você que quer aceitar Jesus Cristo ou reconciliar com o Mestre hoje, você pode vir após essa oração que eu vou fazer. Eu vou fazer essa oração, e logo após, você que quer aceitar Jesus Cristo, quer viver uma vida de milagres, quer viver no caminho de milagres, quer ter experiências sobrenaturais novamente com Deus, vem aqui à frente após essa oração. Porque agora nós vamos orar, pedindo que Deus mantenha essa palavra em nosso coração, e que a chama que essa palavra produz, fique acesa não só agora, mas durante toda a nossa vida, e que a gente saiba desfrutar dos ensinos, dos ensinamentos que essa palavra nos trouxe. Senhor Jesus, estamos orando mais uma vez, e pedimos, ó Pai, a Tua graça mais uma vez. Pedimos que o Teu poder seja derramado sobre a nossa mente. Pedimos que o Teu poder seja derramado sobre o nosso coração. Nos enche agora, Pai, com a Tua unção, com o Teu fogo. Meu Senhor amado, eu sou pecador, sou falho. Eu peço a Ti que o Senhor me ensine a Te adorar nos momentos que eu devo adorar. Que o Senhor me ensine, ó Pai amado, a adorar quando o Senhor fizer a pausa, a parada na estação da adoração. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê força, que o Senhor me console, que o Senhor me ensine para eu adorar e saber ter paciência e esperar o milagre acontecer. É que eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja. Derrama a unção sobre a Tua igreja. Ensine a Tua igreja a adorar o Teu nome. Ensine a Tua igreja a se alegrar com a vitória do próximo. E tire, meu Pai amado, do nosso meio o egoísmo. Que a gente não seja egoísta, ó Pai, mas que a gente aprende, que a gente saia daqui nessa noite. Que essa oração, meu Deus amado, crie em nós o sentimento de sorrir quando o nosso irmão estiver sorrindo, e chorar quando ele estiver chorando, porque assim nós cumprimos com a Tua palavra, que é a unidade no corpo de Cristo.
É que eu te peço, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar?